assistente também na sala. A Luísia vai ser o meu apoio e ela vai ficar de olho no chat e a gente... E aí nós vamos então fazendo essa interação diferente online, mas que espero que que a gente eu consiga mesmo assim fazer uma boa interação. Então vamos lá, vou passar ali para os slides. Então, uma coisa que nós temos dentro da URGS, esse modelo Super 8, ele foi um modelo criado por nós com base num modelo que ele é baseado em 6 passos. E nós adicionamos os 2 passos exatamente por causa desses módulos, tanto do ética quanto esses módulos que estão no combo 1 e 2, no combo 2, que é o pesquisador 1 e 2. E aí eu vou falar essa relação entre pesquisa bibliográfica e a produção científica, na forma como o Super 8 percebe essa relação. Por outro lado, vou falar como um pesquisador, quais são os parâmetros que ele deve considerar para escolher o seu canal de comunicação da sua pesquisa. Estes parâmetros, eles obviamente estão relacionados com as especificidades das áreas de pesquisa, cada qual tem a sua especificidade, mas existem algumas questões que estão relacionadas exatamente com a posterior recuperação, o posterior acesso pela comunidade científica. E são estes elementos que eu vou trabalhar, então, em relação a algo que a gente pode chamar que seria a qualidade da produção, do periódico, os aspectos relacionados com a recuperação em base de dados e a visibilidade digital da produção científica. Quando nós trabalhamos com o Super 8, nós trabalhamos numa perspectiva de que o trabalho científico ele é uma espécie de quebra-cabeça, e um quebra-cabeça que tem peças que são criadas a partir de 2 fontes diferentes. Uma das fontes é a literatura científica de uma certa área, com uma infinidade de documentos. E a outra origem das peças é o próprio pesquisador, que tem a seu dispor também uma infinidade de estratégias de investigação para a coleta dos seus próprios dados, seja a partir de experimentos, seja a partir de questionários, seja porque ele faz entrevistas, observações, ou desenvolve um modelo matemático para fazer uma modelagem. Então, existem inúmeras estratégias de investigação para criar novos dados que vão ser agregados aos dados da literatura já existente sobre aquele tema de pesquisa. A grande diferença do quebra-cabeça, que é o trabalho científico, é que as peças elas não estão prontas, elas são colocadas dentro de uma caixa e selecionadas para fazer parte de uma caixa pelo próprio pesquisador. E o pesquisador ele começa a pesquisa com uma ideia do seu tema, mas sem ter a figura que ele vai montar. Ele só vai chegar na figura final do quebra-cabeça depois que a pesquisa estiver concluída. Então, o trabalho científico é ainda um quebra-cabeça mais difícil de ser montado. Então, eu vou para uma base de dados e começo a selecionar literatura. Eu produzo os meus dados sobre aquele tema e depois eu reúno tudo e faço essa correlação entre meus dados e a literatura e dessa forma eu consigo fazer uma contribuição própria
para minha área de pesquisa. A pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa, ela é um método de pesquisa como outro qualquer. Se eu, ao fazer um questionário, eu tenho toda uma literatura a respeito de como fazer esse questionário, que as perguntas devem ser claras, o questionário não deve ser muito longo, etc. Eu tenho uma sistemática de elaboração de questionário. Eu também tenho uma sistemática de fazer a revisão da literatura em bases de dados. Então, eu preciso analisar a informação que eu estou buscando, e aí depois eu preciso anotar, preciso trabalhar com as minhas palavras-chave, preciso ver e testar diferentes bases de dados para ver se aquela cobertura é adequada ao meu tema de pesquisa. Eu tenho diferentes elementos que eu preciso considerar como metodologia de busca em bases de dados. Então, na pesquisa bibliográfica eu tenho um problema, e isso pode ser tanto para uma pesquisa que se faz ou para qualquer outra dúvida que a gente tem. Eu tenho uma dúvida e eu quero saber, bom, como é que as pessoas aí estão discutindo vários cenários em relação a isolamento social e a disseminação da pandemia. Então, ao invés de eu ficar imaginando por quê, eu posso simplesmente entrar, fazer uma busca até num Google geral ou num Google acadêmico da vida, e porque eu tenho uma dúvida pontual, porque eu estou discutindo com um amigo, eu vou lá no Google acadêmico e vejo um artigo que me fala de 4, 5 cenários de diferentes níveis de isolamento e disseminação da pandemia. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu posso fazer essa busca de informações para resolver, para tentar suprir uma lacuna de conhecimento que eu tenho. A gente sabe quando um estudante está no início da sua pesquisa e que ele ainda não tem maturidade sobre seu tema de pesquisa, ele vai dizer, eu estou tratando sobre esse tema, porque esse tema é importante, e aí a pessoa começa a problematizar, e aí esse estudante diz, e não existe nada escrito sobre esse assunto de pesquisa. E quando a pessoa fala isso, a gente sabe que ela está numa fase tão preliminar da sua pesquisa que ela ainda nem foi para uma base de dados. Porque nós sabemos a produção de conhecimento em todas as áreas é vastíssima, e mesmo que a gente desenvolva uma abordagem específica bastante original, essa abordagem ela vai ser possível e ela vai ser rica exatamente porque existem muitas coisas escritas sobre diferentes elementos dessa abordagem que depois eu vou reunir de uma forma original. Mas jamais eu vou poder dizer que nada foi escrito sobre aquele assunto, não existe nada na literatura que possa me ajudar a trabalhar meu tema. Isso simplesmente revela um desconhecimento da literatura. A pessoa não fez uma pesquisa bibliográfica para tentar compreender o que já foi produzido na sua área de pesquisa. O mais interessante, isso é algo que não existia há 20 anos atrás, ou talvez 20 anos atrás. Hoje nós pesquisamos o tempo todo. E esse é um comportamento que a gente precisa levar para a vida acadêmica. Então, eu lá pelas tantas, eu quero ir para um bar e quero saber quais são os bares que tem música ao vivo em Porto Alegre. Eu coloco no Google bar com música ao vivo em Porto Alegre e eu tenho, então, uma lista de bares que correspondam, então, a essa minha busca.
Eu faço isso, quero saber qual é o hospital mais próximo, eu quero saber o horário de funcionamento do Zafari. Eu estou a todo momento no Google buscando uma informação pontual e a gente faz isso várias vezes ao longo do dia. Então, uma coisa que nós precisamos ter muito claro, e hoje nós vivemos de uma crise social exatamente devido ao fato de que as pessoas, nós temos uma batalha entre fatos e opiniões. Então, todo mundo tem opinião para tudo, uma opinião que muitas vezes ganha grande visibilidade na internet por causa das redes sociais, mas ela não é baseada em nenhuma informação confiável, em nenhum procedimento de produção de informação confiável, ela é o senso comum. Nós podemos, e existem pessoas que têm uma grande capacidade de desenvolver inúmeras teorias sobre qualquer assunto e desenvolvê-las de uma forma articulada. A gente vê esses vídeos que circulam por WhatsApp. Então, as pessoas fazem grandes teorias a respeito de assuntos e são teorias absolutamente furadas porque não são fundamentadas. E a pesquisa bibliográfica, ela é exatamente o oposto. Ela busca reduzir ela é uma busca de evidências em documentos que foram produzidos com todo um rigor baseado numa metodologia científica. Ela é o oposto do senso comum. Eu tenho, dentro dessa concepção, então, e isso é uma definição extremamente simplória de qualidade científica, eu tenho dentro dessa percepção o que é uma informação científica de qualidade, qual é um resultado de qualidade. Eu tenho, de uma certa forma, uma qualidade quando aquela contribuição ela traz um avanço para o conhecimento científico em certo campo de pesquisa. Então, eu tenho um campo que vai se desenvolvendo, alguns campos são mais competitivos do que os outros, tem uma grande produção de resultados em um curto espaço de tempo. Se a gente for analisar hoje essa área é a área que está se dedicando ao coronavírus, por exemplo. Então, vocês vão ver que se a gente faz uma busca numa base de dados de manhã e uma busca de tarde, no PubMed, por exemplo, nós já vamos ter uma diferença de documentos, ou no Google Acadêmico, eu não sei exatamente qual é o tempo de indexação do PubMed, mas a todo momento nós temos os pré-prints sendo disponibilizados e que estão sendo muito utilizados nesse momento, porque é um meio mais rápido de comunicação. Então, a cada informação que eu tenho sobre uma dúvida que existia e eu contribuo para diminuir um pouquinho essa dúvida ou para resolver aquele problema, desta forma eu tenho uma informação de qualidade. Era um problema, eu desconhecia algo dentro do campo e eu consigo produzir algo que auxilia no conhecimento daquele campo. Em alguns casos, a gente tem a própria descoberta de uma lacuna de conhecimento como uma contribuição. Então, eu posso ter lá uma teoria que era baseada numa hipótese, e eu tenho vários estudos que tentam provar aquela hipótese e eu não consigo provar. E aí eu tenho finalmente um resultado que diz, não, essa hipótese deve ser descartada. A gente não tem nenhuma nova hipótese, mas só o fato de descartar a hipótese já é uma contribuição. Então, essa pode ser também uma medida de qualidade da informação científica. Existe um outro elemento
que é fundamental, que a qualidade da pesquisa ela pode não ser necessariamente científica, mas ela pode ser técnica. Então, ela ocorre num sentido de que eu consigo, a partir daquele conhecimento, aperfeiçoar uma prática profissional. Então, se eu tenho, por exemplo, um, uma, um pesquisador que desenvolve um recurso educacional que auxilia a entender, que auxilia os adolescentes a entender termodinâmica, por exemplo. Então, o que esse recurso educacional vai fazer? Ele não vai mudar as bases da termodinâmica, mas ele vai ajudar os professores a trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Então, quem pesquisa em termodinâmica provavelmente não vai citar esse artigo, mas eu vou ter esse recurso educacional sendo utilizado por vários professores, auxiliando vários alunos, e eu vou ter, inclusive, uma dificuldade de medir a importância dessa contribuição, porque exatamente ela não está alimentando a literatura, ela está preenchendo as salas de aula. Mas é uma contribuição extraordinária. Imagina eu conseguir desenvolver um material que auxilia os estudantes a compreender melhor um assunto que eles precisam aprender. Então, eu tenho essas duas esferas dentro da informação científica e da informação técnica, que muitas vezes ela fica restrita a um exercício profissional. Por outro lado, eu tenho contribuições que podem ser de naturezas diversas. Eu tenho contribuições que podem ser teóricas, eu posso ter novos conceitos e novas hipóteses a respeito de um fenômeno. Eu posso ter uma contribuição metodológica, eu posso desenvolver um instrumento, eu posso fazer uma nova abordagem de coleta de dados, de ajuste estatístico. Eu posso ter uma contribuição empírica, então a teoria é conhecida, a metodologia também, mas nunca ninguém aplicou aquele local de estudo, nunca ninguém aplicou a um material a ser analisado, nunca ninguém aplicou numa comunidade, naquela comunidade com aquelas características socioeconômicas. Então, a teoria não é original, a metodologia não é original, mas eu passo a conhecer uma realidade que ninguém conhecia antes, então eu tenho uma contribuição empírica. E eu posso ter uma contribuição simplesmente técnica, então uma forma de fazer um ajuste de raio-x, uma forma específica de fazer um ajuste no modelo matemático. Então, às vezes, são pequenas contribuições técnicas que estão muito na linha da metodologia, mas que fazem com que eu tenha uma qualidade de dados melhor. Então, eu tenho essas diferentes abordagens. O grande desafio para quem produz conhecimento é que qualquer que seja a contribuição, ela precisa ser uma história bem contada. E esse é um grande desafio para os pesquisadores de diferentes áreas. Muitas vezes, nós temos pesquisadores extraordinários que fazem grandes contribuições, mas não necessariamente conseguem comunicar de uma forma interessante a sua contribuição, seja sinteticamente, seja a partir do estilo. Nós, no Brasil, temos o desafio do inglês, que é a língua oficial da ciência e que, por outro lado, tem uma estrutura completamente diferente da estrutura do português. Então, às vezes, nós escrevemos o texto em português e mandamos traduzir. Por melhor que seja a tradução, o texto sempre fica estranho.
E esse é um grande desafio para nós. Então, eu tinha falado para vocês que aqui nós trabalhamos, então, com esse conceito de qualidade da informação científica baseado em lacunas de conhecimento, e a metodologia para a gente descobrir a lacuna é a revisão de literatura em bases de dados. Como é que eu sei que eu estou trabalhando buscando um conhecimento que não existe? Porque eu revisei todo o conhecimento existente a partir de uma base de dados. Eu acho que eu vou parar por aqui para ver se tem perguntas. Nenhuma pergunta ainda, Letícia. Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, nada ainda? A Tatiane está digitando. Está tudo ok. Tá bom, Tatiane. Obrigada. Esse retorno é bom, sabe? Porque a gente não está falando pro... Eu não estou falando pro meu cachorro aqui que está do meu lado. Deixa eu então passar pro... Manuel também disse que por enquanto está tudo bem. Então, tá ok. Então, vamos seguir. Então, essa lacuna de conhecimento, quais são os instrumentos que eu tenho para identificar essas lacunas de conhecimento? São as bases de dados. Essas bases de dados, basicamente, a gente pode dividi-las em duas. A primeira categoria a gente chama de bases de dados multidisciplinares. Então, elas são bases de dados grandes que selecionam os melhores periódicos de todas as áreas do conhecimento. Dentro dessas bases de dados multidisciplinares, a gente tem uma mais seletiva, que é a Web of Science. Nós temos uma outra que é um pouco menos seletiva, que é a Scopus. E nós temos uma que não é uma base de dados, que ela é um motor de busca, que a gente trabalhou com vocês no Combo 1, ali na introdução à pesquisa, que é o Google Acadêmico, e que é um motor que tenta incluir todas as informações que se considera como sendo científicas. Essas três bases de dados multidisciplinares, elas trazem um recurso importante de recuperação da informação, que é a indexação no nível também da referência, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. A outra categoria são as bases de dados especializadas. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, o PubMed, o ERIC e o SciFinder. Então, o PubMed, por exemplo, é a grande base de dados da área de medicina e saúde, que o PubMed vai ter mais periódicos da área da saúde que a Web of Science, por exemplo, porque ela só é especializada em medicina e saúde. E ela vai tentar fazer, então, um trabalho mais rico com a terminologia, no sentido de, mesmo que existam sinônimos para um conceito, que a pessoa, então, tenha uma forma controlada de buscar por estes conceitos a partir de uma ferramenta de terminologia que a base de dados disponibiliza. Essa ferramenta de controle de terminologia, de desenvolvimento de um vocabulário especializado para aquela área, é muito característico dessas bases de dados especializadas. O PubMed tem isso, o ERIC tem para a área de educação também, o SciFinder para a área de química, e às vezes essa terminologia, ela não são termos, mas elas são fórmulas. O SciFinder, vocês podem, por exemplo, tem uma ferramenta de busca por assunto que vocês podem buscar por um
um desenho de uma estrutura molecular. Tu vai lá, desenha a estrutura molecular, coloca o desenho e ele então recupera artigos que correspondam àquela estrutura molecular. Então, além disso, nós temos uma questão que ela é muito presente no caso dos países em desenvolvimento, cada vez menos importante, considerando, primeiro, o Google acadêmico e, segundo, que todas essas bases de dados especializadas começam a ter uma cobertura bastante significativa da produção de periódicos brasileiros. Mas, antigamente, nós tínhamos um grande problema, porque, basicamente, os periódicos brasileiros eles não eram indexados nas grandes bases de dados. Então, para a gente fazer uma revisão de literatura e tentar ver o que tinha sido produzido no Brasil em periódicos brasileiros era muito difícil. A gente conseguia fazer uma boa revisão daquilo publicado por brasileiros em periódicos internacionais. Então, antes a gente tinha essa dicotomia, às vezes a qualidade da pesquisa bibliográfica ela ficava bem prejudicada porque os periódicos brasileiros não eram indexados, e agora nós não temos mais esse problema. Então, o Super 8, né? Vocês viram ali no Combo 1, as pessoas que assistiram o Combo 1, que viram ali como é que a gente busca reconhecer a própria necessidade de informação, o que é uma tarefa das mais complicadas, e depois que a gente reconhece, identificar qual é a base de dados que o nosso tema de pesquisa qual é a base de dados que melhor indexa documentos sobre aquele nosso tema de pesquisa. E aí eu dou esses exemplos que eu acabei de falar para vocês, que nós temos muitas bases de dados. E, na realidade, o que vai acontecer? Como eu disse para vocês que a pesquisa bibliográfica ela é um procedimento sistemático de busca da literatura, vocês vão fazer isso à medida que vão avançando na carreira acadêmica, vocês têm que repetir buscas sobre diferentes aspectos da pesquisa de vocês, ou sobre as diferentes pesquisas da vida de vocês ao longo do tempo, e lá pelas tantas vocês vão, de tanto conhecer as bases, perceber que só algumas delas valem a pena para vocês. Então, vocês vão ter as bases preferidas. Eu, particularmente, uso muito o Google Acadêmico e uso muito a Web of Science para a minha área. Existe uma base de dados que se chama Lista, que é na área de ciência da informação. Às vezes eu entro nessa base também. Mas, geralmente, a minha busca, depois eu fui para a Scopus, fui para a Web of Science, fui para o Google Acadêmico, fui para a Lisa, fui para a Lista, e aí assim foi, e de tanto fazer buscas, eu percebi que as que me produziam os melhores resultados eram ao Google Acadêmico e ao Web of Science. E isso varia de tema para tema, não é uma regra universal. Eu imagino que quem trabalha na área médica jamais poderia dispensar a busca no PubMed, por exemplo. A gente reforça muito o uso do Google Acadêmico por causa da facilidade dele. Então, ao invés de dizer, nada foi escrito sobre esse tema, ou é muito comum que os estudantes eles fiquem muito presos aos catálogos produzidos pela própria universidade. Então, a gente olha um TCC e o TCC diz, nada foi escrito sobre esse assunto. Aí tu pergunta para o estudante, onde é que tu fizesse essa busca? Eu fiz essa busca no Lume. Não é que nada foi escrito sobre esse assunto, não, é que ninguém na URGS escreveu sobre esse assunto, mas a comunidade acadêmica
muito maior que a URGS, né? Então, e aí eu, por outro lado, vou lá no Google Acadêmico e recupero rapidamente 5, 6 artigos sobre aquele tema que a pessoa disse que não existia nada escrito sobre o assunto. A gente tem, e essa questão da escolha, a gente trabalha muito, eu trabalho muito com um exemplo real que nós recebemos na Biblioteca Central uma vez, de um estudante que estava trabalhando com jogos indígenas e ele queria saber a produção dos pesquisadores brasileiros sobre esse assunto. E ele disse, olha, eu estou trabalhando nesse assunto porque não existe nada escrito. Eu busquei no Lume, no repositório da Federal de Goiás e no Cielo. E aí nós temos, não tem, de acordo com a tua busca, nenhum pesquisador da URGS produziu sobre esse assunto em acesso aberto, nenhum pesquisador da Federal de Goiás pesquisou sobre esse assunto e publicou em acesso aberto, e nenhum pesquisador brasileiro, nenhum pesquisador publicou nos periódicos nacionais indexados no Cielo, que são muito poucos. Nós refizemos, então, essa busca e nós recuperamos naquela época, colocando na Scopus a afiliação Brasil, então pesquisadores com atuação no Brasil, os jogos indígenas, e usamos os termos em português e em inglês, e recuperamos 116 resultados naquela época. Então, nós saímos de um universo de zero, porque estávamos olhando em fontes que tinham uma cobertura muito limitada. Quando passamos a usar fontes com uma cobertura ampla, os resultados, então, apareceram. A grande diferença entre a busca em bases de dados e motores de busca, por que eu não uso só o Google Acadêmico? Eu não uso só o Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico, para qualquer busca, é muito fácil eu ter milhares de resultados. E eu não vou olhar os milhares de artigos, porque eu precisaria de uma vida para fazer isso e acabaria não fazendo, então, a minha própria produção de conhecimento. Eu uso uma base de dados, porque esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, eu usei exatamente o mesmo termo de busca. Vocês vejam que no Google Acadêmico eu recuperei quase 48 mil resultados, e na Web of Science eu recuperei 39 resultados. Quando eu olho num motor de busca, eu vou olhar os primeiros resultados, e se eu faço uma recuperação de registros numa base de dados, eu recuperei 39, eu vou ter que necessariamente olhar os 39. Letícia, as últimas falas que tu estão com um corte na ligação, o pessoal tem falado. Ai, pior é que eu não sei como resolver, deve ser problema na minha rede. Talvez. Tu tá na Wi-Fi? Sim, tô no Wi-Fi. Tá. Mas vocês estão conseguindo entender o que ela está falando? Ou tem ruído mesmo que interfere no. Mas e tu tá me ouvindo bem? Não, também tá picotando. Mas eu tô entendendo o que tu tá falando. Puxa vida. Conseguimos entender apesar do ruído. Tá. Eles estão dizendo que estão entendendo. Então, acho que daqui a pouco deve restabelecer a conexão. Ou melhorar a conexão. Então, é só um tempinho mesmo. O que eu posso fazer é reinicializar o Wi-Fi e entrar na rede e entrar na sala de novo. Não, mas acho que agora melhorou. A última fala o pessoal também tá dizendo que melhorou. Pronto. Era só um intervalo que ele queria fazer. Tá. Desculpa, pode continuar. Imagina, obrigada, Luiz. O outro elemento do Super 8, então, ele está relacionado com as palavras-chave, então, que a gente identifica
para representar o nosso tema de pesquisa. E depois, como eu vou, então, acessar esses documentos. Então, eu tenho o primeiro desafio, saber em qual base buscar e depois qual palavras-chave usar. Esse é um elemento extremamente desafiador para a gente identificar dentro da pesquisa bibliográfica os documentos que foram produzidos, e eu também uso como um exemplo uma situação de um usuário que nós atendemos na Biblioteca Central. Ele estava trabalhando com pesquisa clínica e ele estava muito preocupado com o fato de que as pessoas que participavam, os pacientes que participavam das pesquisas clínicas, muitas vezes não conseguiam efetivamente participar da pesquisa, porque elas não conseguiam se preparar para os exames que precisavam ser feitos. Então, não conseguiam fazer jejum, não conseguiam uma... E ele estava querendo trabalhar num protocolo de informação ao paciente. E para que as pessoas fossem informadas e conseguissem fazer os exames, então, necessários para a participação no estudo clínico. Nós ficamos mais de 1 hora tentando buscar, então, informações sobre esse assunto, e nós nos demos conta que esse meu slide está com um problema. Nós nos demos conta de uma situação muito interessante. Só deixa eu ver se eu não, perdi um slide aqui. Então, vocês vejam aqui que a gente diz, era informação ao paciente e nessa fase da participação na intervenção. Quando nós fizemos várias buscas, o que aparecia para a gente? Apareciam informações na fase 1 de engajamento e recrutamento. E outro elemento que nós percebemos é quando o termo errado. Quando uma pessoa certa condição, ela participa de um estudo clínico, ela não é paciente, ela é um participante da pesquisa. Então, usando o termo informação ao paciente, na verdade era informação ao participante. Dentro de um estudo clínico que o indivíduo, ele não é um doente comum sendo tratado. Letícia. Voltou a ter interferência e agora está cortando mais eu tô perdendo várias palavras do que tu tá falando. Vou ter que reinicializar. Tu não tem cabo de rede perto do... Não tem como ficar perto do roteador não. E... Tá. Então reiniciar talvez funcione. Que coisa. Bom, então a minha tela está compartilhada, né? Uhum. Tá. Então tá, eu não sei se está gravando, Luiz, acho que tinha interrompido. Interrompi, mas eu já voltei. Tá. Então a informação... Então, neste caso, a gente percebeu que o paciente não era paciente, ele era participante, e que a informação, aquilo que nós estávamos tentando buscar nessa fase de engajamento, era, na realidade, nas fases 1, 2 e 3 do recrutamento, que a pessoa tinha que ser informada que não bastava ela participar, ela também tinha que se preparar, ela ia ter muito trabalho para ser participante. E nesse sentido, a nossa busca, quando nós começamos a colocar informação ao participante na fase do recrutamento, nós tivemos um monte de artigos e a partir daí, então, esse usuário desenvolveu sua pesquisa e tinha uma riquíssima
revisão de literatura para fazer e fez uma grande contribuição desenvolvendo um protocolo específico para a sua instituição. Então, vocês vejam como essa questão da terminologia, a compreensão da necessidade de informação, ela exatamente ela acaba variando à medida que a gente vai para a base de dados, começa a analisar os resultados e nós vamos adquirindo, inclusive, uma outra noção do que é efetivamente o nosso problema de pesquisa. Depois eu começo a utilizar essas fontes e aí eu tenho ferramentas que me auxiliam a fazer isso, como gerenciador de referências, Zotero, Mendeley. A gente tem trabalhado mais com o Zotero considerando a sua estabilidade. E aí, deste ponto, a gente faz, então, o gerenciador de referências passa a ser a nossa caixinha do quebra-cabeça. Então, eu tenho uma biblioteca mundial, que são as diferentes bases de dados, com todos os textos publicados, e eu tenho a minha biblioteca individual dentro do meu gerenciador, com os documentos que são importantes para mim. Às vezes as abordagens eu posso ter dentro de um assunto 10, 15 artigos, e desses 10, 15 artigos, só 2 efetivamente desenvolvem uma abordagem com a qualidade que eu preciso para a minha pesquisa especificamente. Eu sempre brinco que a busca na base de dados acontece mais ou menos aquilo que acontece com a gente quando vai para uma loja e pega horrores de roupa e leva para o provador. E tu diz, não vou ter dinheiro para pagar tudo isso, né? E quando a gente começa a experimentar, a gente percebe que daquelas roupas ali, se uma, duas ficam boas, já é grande coisa. No modo geral, a gente nem vai querer as outras roupas. E isso acontece muito com a literatura. Da gente ir para uma base de dados, recuperar muitos documentos, e lá pelas tantas a gente vê que não são efetivamente abordagens úteis, e que somente alguns documentos a gente vai ter muito trabalho para ler, para tirar informação, e que esses vão ser os essenciais para a nossa pesquisa. Então, de um monte de peças existentes, eu acabo selecionando apenas algumas delas que vão ser extremamente relevantes para a minha pesquisa. Depois desses recursos, eu tenho algo que é muito bom, que são ferramentas que se acoplam diretamente no editor de texto, e isso para um pesquisador é muito importante, considerando que muitas vezes a gente submete um artigo para um periódico que usa um sistema de normalização de citações e referências, e a gente lá pelas tantas desiste daquele periódico e quer submeter para outro que usa outro sistema de normalização de citações e referências. Nessa situação, um gerenciador, muito rapidamente, a gente consegue adaptar o manuscrito no que diz respeito a citações e referências, pelo menos. Provavelmente vamos ter que mudar a fonte, etc. Mas isso que seria uma parte muito difícil de readaptar, o gerenciador faz automaticamente. Então, essas são ferramentas que elas não são só ferramentas que nos ajudam cognitivamente a fazer a nossa revisão, a reunir todos os nossos documentos, mas também do ponto de vista técnico de formatação, elas nos trazem essa agilidade, muitas vezes, que nos é exigida quando um periódico não aceita o artigo que a gente submeteu e a gente tem que mudar o sistema de normalização. Isso tudo é feito a partir, então, de plugins que rapidamente fazem essas mudanças. E aí, depois, eu tenho... E por que eu falei de todos esses passos para chegar no passo que nós vamos trabalhar, que é o passo da comunicação, com suas ferramentas específicas, porque quando eu vou comunicar a minha pesquisa,
eu vou ter que ter muito presente o que foi importante para mim no momento da busca das minhas informações. Porque eu preciso publicar um canal que seja indexado pelo mesmo canal que me produziu os melhores documentos dentro da minha pesquisa bibliográfica. E por isso a importância que nós fizemos dentro do sistema de bibliotecas do modelo do Big Six, porque eu vou trabalhar as questões de comunicação e de avaliação da produção científica, considerando os elementos que nós, leitores, fazemos e das ferramentas que nós utilizamos na hora de tentar identificar os documentos importantes. Eu vou, então, publicar num periódico qualquer indexado, eu vou estar entre os 47.900 resultados da minha busca. Então, se ele está na internet, ele vai ser recuperado pelo Google Acadêmico e de alguma forma alguém vai achar. Mas será que vai chegar a ver a página onde está o meu artigo? Se eu publicar num periódico indexado, sim, porque o meu artigo vai estar entre os 39 registros e a pessoa que fez a busca vai olhar os 39 registros, mesmo que ele seja o 39º. E essa é, então, a lógica. E amanhã a gente vai trabalhar com a forma como essas ferramentas, aqui está a sessão da tarde, me desculpe, isso foi feito para um outro combo, mas que são outras ferramentas, então, que a gente trabalha com a questão de avaliação. Vocês vejam que aqui na comunicação, as minhas ferramentas são as bases de dados, que eu usei no passo 2, e outras ferramentas que eu vou trabalhar também um pouquinho com vocês, relacionadas com acesso aberto e identificadores e pré-prints. Então, vamos para o passo de comunicação. Alguma dúvida? A Fernanda está digitando. Mas só para falar, continua dando umas picotadas, todo mundo está conseguindo acompanhar. Mas eu estava pensando, será que se fizesse o upload da apresentação, que eu talvez gastasse menos a conexão do que o compartilhamento de tela? Eu não sei se tu tem muita animação, porque é PDF, daí acaba perdendo as animações. Não, ele vem, eu acho que não. Sempre tem animação, mas não são animações relevantes, assim. Tá. Mas só se por acaso ficar ruim o seu pessoal, daí a gente pode fazer essa outra teste. O problema é eu. O problema todo é que essa minha apresentação é muito pesada. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Deu 8 mega. Não sei se o PDF. Tá, eu já tô carregando. Ah, tá. Eu tinha aqui o PDF.
Eu peço desculpas. Realmente. Mas conexão também nunca. A gente nunca tem certeza. Agora eu não sei, ele tá. Ele me fez um monte de coisa aqui. Tô tendo que entrar de novo. É engraçado, vocês ainda. Eu ainda tô. Vocês ainda estão me ouvindo, mas. E tu continuou como apresentador. Muito estranho. Eu não. Olha, Tu desfez o compartilhamento de tela? não. Letícia, tem como pular pro slide. Tá. Conseguiu? Então, eu. Então, aqui nós entramos no passo comunicar e vamos ver estes elementos aqui ao longo da apresentação. Então, um ponto fundamental da. Bom, retoma. Tá melhor agora o som? Sim, bem melhor. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então nós estamos aqui na, na questão da avaliação, a gente falou de qualidade e que então as informações são confiáveis ou não, e quem diz isso é a comunidade científica a partir da avaliação por pares. Todo resultado de pesquisa publicado em periódicos, livros, ele é tão melhor quanto ele tem a qualidade dos editores dessas revistas e das editoras dos livros e dos revisores que esses editores acionam para a avaliação de um manuscrito. Então, toda vez que a gente vai fazer, vai publicar, a gente escolhe o canal a partir dos, geralmente, bom, eu vou tentar publicar no periódico, no mesmo periódico que foi o periódico mais importante para mim na minha revisão de literatura. O periódico que eu vi que tinha os melhores artigos. E isso se deve à qualidade dos editores e dos revisores daquele periódico, às vezes daquele evento científico, às vezes daquela editora que publica livros. As revistas notórias por serem extremamente exigentes na avaliação por pares são a Science e a Nature, que são os nossos ícones, então, de qualidade científica por causa desse rigor da avaliação por pares.
Por outro lado, hoje em dia, nós temos uma facilidade imensa para publicar, isso a gente já falou no curso de ética, porque existe uma classe de publicações que surgiu nos últimos anos, que são o que a gente chama de periódicos predatórios. Eles não têm avaliação por pares, mas e eles convidam as pessoas para publicar porque eles estão interessados. Se a pessoa paga $300, eles publicam. Então, a gente já falou sobre isso no curso de ética. Comentei com vocês que um pesquisador ele submeteu um manuscrito completamente falso para 304 periódicos e desses 304, 157 aceitaram, porque não é difícil publicar. Difícil é publicar num local que tenha uma avaliação por pares rigorosa. E as pessoas que fazem parte da mesma comunidade que a nossa, as pessoas que trabalham na nossa área, elas valorizam o seu colega por onde publicaram. Então, nossa, fulano publicou no periódico tal, porque se sabe que é difícil publicar lá. Então, esse imaginário, assim, essa associação de qualidade a certos periódicos e a um rigor na avaliação por pares, isso é extremamente importante para nós, no sentido da gente se consolidar como pesquisadores sérios que submetem a sua pesquisa para um local que só vai aprovar a nossa pesquisa para publicação a partir de critérios muito rigorosos de qualidade científica. Nesses periódicos é extremamente fácil publicar. Eu tenho todos os meus convites para publicação já marcados como spam, mas a gente vira e mexe na Biblioteca Central, a gente recebe alguém meio perdido porque recebeu um convite para publicar e não sabe, não entende exatamente, e isso é na categoria de periódicos predatórios. Se vocês colocarem o nome deste periódico, que vocês receberam o convite para publicar, e Predatory Journal, por exemplo, ou periódico predatório, vocês vão ver alguém dizendo, este periódico é predatório, porque já existe um sistema de fiscalização dessas publicações predatórias que prestam um grande desserviço para a comunidade científica. Elas elas confundem o sistema, porque a princípio um periódico científico precisaria ter revisão por pares, teria uma instância de aprovação daquele conhecimento, e eles não fazem isso e são supostamente científicos. É um elemento realmente muito prejudicial dentro desse sistema que nós temos de fake news e dessa dificuldade que a gente tem de saber se a informação é ou não é confiável, e eles aparentemente são científicos, mas não são porque não tem avaliação por pares efetiva. Existe um outro elemento, esse é um elemento qualitativo de avaliação da qualidade científica, e existe um outro elemento que a gente considera como indicativo de qualidade, que é a quantidade de bases de dados que indexam um certo periódico. Então, vocês veem que um periódico que, se ele é indexado por uma só base de dados, ele provavelmente ele é um periódico bom. Agora, um periódico que é indexado por todas as bases de dados especializadas e por todas as bases de dados multidisciplinares, certamente ele é um periódico muito bom. Porque os periódicos, eles são bastante criteriosos, eles tentam ser criteriosos em relação ao tipo de informação que vão permitir que seus leitores façam, então, a revisão da literatura.
quando eu publico, então, apliquem agora esse conceito de indexação. Eu tenho minhas preferências por certas bases de dados, eu tenho um outro colega que tem outras preferências. Quando eu vou publicar, é desejável que eu publique num periódico que seja indexado por muitas bases de dados, porque independentemente da preferência, o meu artigo vai estar lá listado naquele conjunto de publicações que os meus colegas da minha área vão ter acesso quando fizerem uma pesquisa na base. Então, essa é a lógica. Eu tenho que tentar publicar num periódico que, independentemente da base de dados que seja utilizada, o meu artigo vai estar lá entre a lista de resultados. Isso ficou claro? Eu tenho uma... Sim, ok. Eu tenho uma... Existe uma tradicional metáfora que a gente chama que é a metáfora do iceberg, que a gente diz que de tudo que é produzido, uma quantidade muito pequena das informações ela tem efetivamente visibilidade. Isso antigamente era crucial, porque os recursos das bibliotecas sempre foram parcos, a gente assinava poucas revistas, então no mundo todo as pessoas tinham um acesso muito limitado às informações, porque não existia um Google acadêmico da vida. Hoje em dia, a gente tem uma situação que tudo é recuperável. Nós temos lá 47 mil, então, registros, né? Mas não necessariamente tudo é visível. E isso é um elemento que nós também precisamos considerar. Quando vocês veem, por exemplo, dois exemplos de artigos clássicos, um está relacionado com a descoberta da estrutura molecular do DNA, e o outro, o artigo do Mendel, que praticamente inaugura a genética. Nós temos, no caso do Watson e Crick, sobre o DNA, eles publicaram o seu trabalho em 1953 na revista Nature e todo mundo leu. Já em 1953, esse artigo começou a ter citações. O Mendel publicou o seu grande artigo numa revista alemã de uma sociedade científica de uma cidadezinha da Alemanha e ninguém viu. O trabalho demorou 28 anos para ser descoberto pela comunidade científica. Nós temos datas diferentes, 1953 e 1866, mas aqui não existe grande diferença. Os trabalhos, aqui a diferença é da velocidade do navio, que o sistema era exatamente o mesmo. Esse trabalho daqui, se tivesse sido publicado na revista Nature, ele em 1866 ele teria sido citado. O Mendel publicou numa revista de uma sociedade pequena, e a única coisa que as pessoas só conhecem esse periódico, ele é absolutamente desconhecido, ele passou a ser conhecido exatamente por ter publicado o artigo do Mendel. Então, isso é um elemento fundamental. Muitas vezes um pesquisador enterra a sua pesquisa num periódico de baixa visibilidade. Então, ele precisa, um periódico de baixa visibilidade, muito provavelmente, rapidamente, vai publicar um artigo, porque seu critério de avaliação por pares é menos rigoroso. Mas, por outro lado, por ser menos rigoroso, ele também é menos lido pela comunidade. Então, muitas vezes, é extremamente importante que nós passemos
por um processo muito rigoroso de avaliação por pares, para que o nosso artigo esteja entre outros artigos muito lidos de um periódico importante para a nossa área. Essa questão da visibilidade, assim como a gente tem esse paralelo entre a Nature e essa revista dessa pequena sociedade alemã, nós temos hoje o PageRank do Google, e que a gente sabe que dentro de milhões de documentos, grande parte das pessoas, ela, na melhor das hipóteses, ela vai olhar 2, 3 páginas do Google. De um modo geral, as pessoas simplesmente se limitam a analisar os primeiros resultados da primeira página. Então, essa questão da visibilidade, por mais que esteja indexado, a questão da visibilidade continua importante, mesmo em tempos de motores de busca. Um outro paralelo que a gente faz com essa questão da busca e da recuperação, quando nós escrevemos, ela está relacionada com o cuidado que nós temos que ter na redação dos títulos, dos resumos e das palavras-chave. Então, se eu preciso publicar num periódico que seja indexado nessas bases de dados, eu também preciso escrever de uma certa forma que o meu leitor ele consiga, a partir de diferentes estratégias de busca, conseguir localizar o meu artigo e ter o meu artigo na lista de resultados de uma base de dados. Então, a gente tem, por exemplo, uma base de dados como o PubMed. Nós temos lá, para esse artigo, 24 termos padronizados. E nós temos numa Web of Science da vida que não faz um trabalho com a terminologia dos artigos, a gente só tem 10 palavras-chave que foram identificadas pelo próprio autor no momento, porque a base de dados não enriqueceu as palavras-chave. Às vezes a gente acha bobagem, tem que escrever o resumo, o título, as palavras-chave. Esses são os elementos que, dependendo da base de dados, se é uma base de dados multidisciplinar, ela não vai enriquecer esses dados. E se vocês não se preocuparem com a posterior recuperação do artigo de vocês, a base de dados não vai enriquecer e o artigo de vocês, por mais importante que seja, dependendo das palavras-chave, ele não vai estar na lista de resultados. Existem outras bases, essas bases geralmente que não fazem trabalho com a terminologia, elas fazem indexação de citações. Então, a gente consegue ver os artigos que esse artigo citou, os artigos que citaram esse artigo posteriormente, artigos relacionados a partir de citações. Essas bases de dados, elas tentam compensar a recuperação por assunto a partir da similaridade de citações. Mas, de qualquer forma, é extremamente importante que, se a base de dados não faça isso, vocês façam. Vocês tentem enriquecer e ver, usar sinônimos no resumo, colocar mais palavras-chave significativas e tentar fazer, então, um título que tenha a palavra... Às vezes a gente usa uns títulos assim, que são metafóricos, que são... Isso para recuperação, se só tem um título metafórico e que não é muito preciso na expressão dos conceitos tratados, o trabalho de vocês pode ficar invisível para as bases de dados e motores de buscas que não fazem
um trabalho muito forte de enriquecimento de registros a partir de uma terminologia controlada da área. A mesma dificuldade que vocês têm para recuperar e os exercícios que vocês têm que fazer na hora de recuperar a informação, eu uso o exemplo esse da ósseo-integração. Então, ósseo-integração e ósteo-integração são a mesma coisa. E isso acontece também com os termos em inglês. Existe ósseo-integration e osteointegration, que são também a mesma coisa. Tentem dessa forma, se vocês fazem um estudo, botem ósseo-integração ou osteointegração no resumo, e aí já se alguém busca por um ou por outro, vai sempre recuperar o artigo de vocês. Essa é a sacada do Super 8. Tudo que vocês têm que pensar no momento que vocês estão tentando revisar a literatura, vocês também têm que pensar no momento que estão escrevendo o artigo de vocês. Porque vocês aí estão pensando como o artigo de vocês vai ser lido. E esse é um aspecto fundamental depois para que a pesquisa de vocês tenha visibilidade. Dúvidas? Tatiane digitando. Está ótimo. Ah, tá bom. Não está sozinha. Tá bom. Isso sou eu que estou falando. Melhorou o som. Melhorou. Não, para mim não deu nenhuma. Amanhã a gente já começa com o PDF direto. O Manuel tem uma pergunta. Quantas palavras-chave que ele deve colocar no resumo para garantir a visibilidade? Não existe uma regra, Manuel. Às vezes as revistas, inclusive, impõem limites, porque geralmente as palavras-chave elas fazem parte dos metadados da submissão e às vezes tu tem um formulário com 5 campos de palavras-chave, às vezes tu tem 10, às vezes não tem limite, então varia muito de acordo com a revista. Se há limitação, essa preocupação em tornar a palavra-chave, as poucas palavras-chave muito informativas, ela precisa ser bastante grande. Então, é um exercício, é algo que às vezes a gente já está assim, que não aguenta mais, e aí no final tu faz o resumo, no final tu faz as palavras-chave, e meio que não dá muita atenção para esses elementos, mas eles são elementos que vão dar visibilidade dentro das bases. Então, não existe uma regra de ouro, mas tu tem que fazer, e sempre fazendo esse raciocínio de como tu recuperasse as pesquisas importantes dentro das bases de dados, para que esses mesmos elementos tu coloque no teu título, resumo e palavras-chave. Infelizmente, não existe uma regra. Bom, qualquer coisa... O Manuel disse perfeito. Tá bom. Um outro recurso que hoje a gente tem, que auxilia muito na recuperação das informações, é um identificador numérico que a gente chama de ORCID. Ele também é um ponto importante para a recuperação. O ORCID é como se fosse o nosso CPF, só que ele é um identificador digital internacional, e que deve ser único. Às vezes a gente tem pesquisadores que fizeram mais de uma vez o cadastro, aí o fato de ser único ele se perde, ele precisa ser um único identificador. Se esqueceu a senha, tenta recuperar a senha, não faça vários identificadores. E ele é um identificador que
ajuda na integração com várias bases de dados e a fazer uma espécie de currículo internacional padronizado. O OrcID, além dele dar um número, ele dá uma lista de publicações associadas com aquele perfil. Existem pesquisadores que têm nomes muito grandes, que trabalham com muitos pesquisadores que aí fazem submissões e o seu nome aparece de várias formas na base de dados. Então, todas essas variações, elas são, então, simplificadas a partir de um número que, considerando a importância hoje do OrcID, já está integrado a quase todas as bases de dados importantes. Então, aqui, por exemplo, está o meu perfil no OrcID, e aí tem várias informações, e tem as informações dos trabalhos publicados. A gente tem uma referência na área de currículo, que é o Lattes, mas essa é uma referência nacional. No final das contas, o OrcID acaba sendo uma espécie de um currículo internacional que as pessoas já estão se habituando a olhar, então, para ver qual é a produção de um certo pesquisador. Esse OrcID, ele já está integrado a vários sistemas de submissão, e quando a gente utiliza ele no momento da submissão, não é um perfil a mais que a gente precisa atualizar. No momento que o artigo é aprovado, ele automaticamente já faz parte da nossa lista de produção. Então, é super legal que vocês façam quando se cadastram no sistema de submissão, já identifiquem o OrcID de vocês e vocês não precisam nem depois se preocupar em ficar atualizando o perfil, porque o perfil se atualiza automaticamente. E se ele faz isso no momento lá da submissão, esse númerozinho de vocês já passa a ser metadados nas diferentes bases de dados. Se vocês têm um nome muito complicado de recuperar, um nome que tenha muitos homônimos, então o João da Silva, né? Então, o João da Silva, tem o João da Silva da veterinária, tem o João da Silva que trabalha com gatos, e o João da Silva que trabalha com cachorros. E é como separar isso, às vezes, só a partir de uma busca por autor pelo identificador. Se vocês fizeram isso no momento da submissão, a base de dados já vai colocar o nome de vocês e o número de vocês para busca, o que facilita muito para pesquisadores que têm um nome muito comum ou que assinaram as suas produções de diferentes formas ao longo de sua história. Se vocês colocarem, e eu acho que eu vou colocar ali se vocês colocarem OrcID Biblioteca Central, blog da BC, vocês vão recuperar. Luísa, tu coloca o link para a apresentação do OrcID que a gente tem lá no blog? Já coloco. Em seguida. Tá. E aí vocês podem fazer esse cadastro, que é super fácil. Mesmo que vocês sejam muito produtivos, existe uma forma bem fácil de recuperar, porque ele é todo integrado com diferentes bases de dados, e vocês rapidamente conseguem criar um identificador e atualizar a lista de vocês. Outro elemento extremamente importante de acesso à produção de vocês e de visibilidade é o acesso aberto. A gente, ao longo de muitos anos, nós tínhamos todas as publicações científicas, elas só conseguiam ser lidas se as instituições tinham a assinatura, e sempre foram assinaturas muito caras. Hoje,
a gente faz uma busca no Google Acadêmico, por exemplo, e tem acesso a um artigo legal. Quando a gente vai tentar baixar esse artigo, se a gente não está com o proxy configurado e a nossa instituição não pagou esse artigo, ele vai nos pedir $40 para acessar esse texto. Então, toda vez que a gente publica num periódico que exige assinatura, a chance de que alguém não consiga ler porque não tem dinheiro para pagar é bastante grande. Então, o acesso aberto, ele, em alguns casos, ele é financiado pelos próprios autores, e aí não é a taxa de $300, $600 de um periódico predatório, geralmente são taxas acima de $1.500. E eles ficam abertos para a comunidade porque o próprio autor já pagou para a revista, ou existem periódicos que permitem o arquivamento em repositórios. Aí, para a gente saber se o periódico que a gente está submetendo o nosso trabalho, ele permite o arquivamento em repositório, a gente precisa fazer a consulta a um banco de políticas de arquivamento que se chama Sherpa Romeu. Se vocês colocarem Sherpa Romeu no Google, vai ter uma caixinha de busca, então, vocês vão colocar o periódico e ele vai dizer se aquele periódico permite que vocês façam o arquivamento do PDF do editor ou da última versão revista, da versão antes da revisão, ele tem várias categorias. No nosso caso, na URGS, nós temos um grande repositório institucional, que é o Lume, que eu acho que grande parte de vocês já conhece, e só pode ser arquivado no Lume os artigos cujo editor permite o arquivamento do PDF original. Então, se vocês quiserem publicar em acesso aberto e disponibilizar no Lume, quando vocês olharem essa política de arquivamento, ela tem que permitir, então, a publicação no repositório do PDF do editor. E isso vai fazer com que, dentro dali das opções que vocês têm para acesso a um artigo, ele vai ter, além da telinha dos $40, ele vai ter uma versão que vai estar em acesso aberto. E isso vai possibilitar, porque aqui no Google ele coloca all versions, ó. Então, se um pesquisador publica num periódico fechado, ele no editor ele vai exigir pagamento, mas se ele pode arquivar em repositório, numa dessas versões aqui, o acesso vai estar disponível, então, o texto aberto, porque é o repositório que está disponibilizando. Então, isso é fundamental para que alguém consiga acessar o artigo de vocês, porque muitas vezes as pessoas não estão vinculadas a instituições que têm recursos para pagar todos os periódicos importantes para a sua área. Realmente as assinaturas são muito caras. Existem dados, esse dado é um dado antigo, mas é um dado que continua válido, que mostra que os periódicos que permitem o arquivamento em repositório nas diferentes áreas são os periódicos que têm os artigos mais citados. Então, exatamente com essa relação que a gente imagina que exista por acessibilidade pelo repositório e citação posterior. Um outro lado do acesso aberto, que também está relacionado com o impacto, é que existe, desde 1992, existe uma prática de publicação
em repositório de pré-prints. Eu produzo um artigo e antes de eu submeter esse artigo para publicação, eu coloco ele num repositório de pré-prints. Isso a área de física, matemática e informática fazem há muitos anos. E em 2015 foi criado o bioRxiv, que é da área de biociências. Então, o Archive, que era da área de matemática e física e informática, já desde 1992 publica, antes de submeter, publica os pré-prints nesse repositório. E esse repositório, ele tem um sistema de comentários públicos. Então, se eu, no momento de submeter o meu artigo para um periódico, o editor escolhe os revisores e somente eu vou ter acesso ao parecer dos revisores, se eu publico um trabalho numa plataforma de pré-prints, qualquer leitor pode criar uma postagem, criar um registro dentro do sistema, como comentário ao meu artigo e fazer uma revisão por pares aberta. Quando esse sistema se ampliou para a área de ciências da saúde biológicas, as grandes revistas começaram a aceitar suas submissões a partir dos repositórios de pré-prints. Então, se eu quero publicar na Nature, eu posso entrar no Archive e submeter para Nature via Archive. O texto já está lá disponibilizado para pré-print, várias pessoas podem comentar o meu pré-print e o editor da Nature aí passou para o seu revisor, que vai também aí num nível dentro restrito, não visível, vai também fazer os comentários do meu artigo. Então, esse sistema é um sistema que está em franca mudança e também existem evidências de que os artigos que são publicados inicialmente ou que são submetidos a partir de uma plataforma de pré-print são artigos que tendem a ser mais citados porque eles já são rapidamente disponibilizados para a comunidade e começam antes a serem citados na literatura. A publicação a partir de pré-prints, a submissão a partir de pré-prints também é um comportamento que tende a ampliar a visibilidade. Os pré-prints, por outro lado, eles têm um comportamento de publicação muito bonito, porque a partir dos comentários públicos existem pré-prints que são extremamente comentados e o pesquisador, a partir dos comentários, ele começa a ir qualificando aquele pré-print que passa, às vezes, ter 20, 30 versões. Então, ao invés de eu pegar 2, 3 pareceres que qualificaram o meu artigo, eu posso ter vários pareceres e ficar com um artigo meio que em aberto e que aperfeiçoando aquele artigo dentro da plataforma de pré-prints. Isso dentro de um sistema que exige altíssima produção dos pesquisadores e que o número de artigos é fundamental. Perder, entre aspas, muito tempo num artigo, talvez não seja muito produtivo desse ponto de vista. O problema é que o sistema está se alterando. A gente percebe que esse formato tradicional de publicação ele começa a perder espaço para essa forma de um artigo mais dinâmico que se atualize a partir de comentários que são públicos. Essa, basicamente, depois de séculos de formato de publicação, nós estamos, neste exato momento, passando por essa revolução, considerando os pré-prints e considerando um outro ponto, que são os dados abertos de pesquisa. Então, em algumas situações, nós temos
que além de publicar as nossas análises, nós temos que publicar o nosso banco de dados junto, ou publicar as imagens das ressonâncias magnéticas que nós utilizamos, publicar as nossas planilhas. E isso, várias revistas já estão exigindo isso. Então, antigamente, eu tinha um artigo, submetia para um periódico, tinha 3 revisores e eles publicavam a minha análise se era boa. Hoje, eu já posso, ao invés de submeto no pré-print para um periódico, tenho a revisão pública, tenho a revisão privada do periódico e, além da minha análise, o periódico vai exigir que eu publique também os meus dados e a minha planilha. Isso vai fazer com que um pesquisador que se interesse pela minha pesquisa, ele possa pegar os meus dados e fazer a sua própria análise dos meus dados. Vocês vejam que isso era uma informação, se alguém quisesse fazer, teria que coletar todos os dados de novo para replicar a minha análise. Hoje, com essa forma de publicar, alguém que se interessou tanto pelos meus dados pode ter acesso aos meus dados e fazer novas análises. Existe um repositório agregador de repositórios de dados de pesquisa, e vocês vão ver dentro desse agregador uma infinidade de repositórios de dados de pesquisa, e vocês podem até considerar de repente, não fazer coleta de dados e usar esses dados para análises de vocês. Obviamente, cada área tem uma característica de dado. O pessoal que trabalha com astronomia, o pessoal que trabalha com genômica, o pessoal que trabalha com dados epidemiológicos, cada um vai ter uma estrutura de dados, por isso os repositórios são temáticos, e esse é um agregador de repositórios de dados das mais diferentes áreas. E é uma recomendação que eu faço, que vocês deem uma olhadinha, então, nesses dados que são bem interessantes. Vocês já vão ver vários periódicos que não aceitam mais publicar artigos se o pesquisador não publicar também os seus dados. Alguns casos são exigência. Aqui está um repositório de dados. Pode falar, Luísa. O Manel tem uma pergunta. Como garantir a proteção do meu banco de dados em determinado periódico sem violar os princípios éticos? Essa é a grande pergunta, Manel. Na verdade, qual é a... A gente sempre tem o compromisso de preservar a identidade dos respondentes e, considerando essa exigência, além do projeto de pesquisa, o que está se consolidando atualmente é um projeto de dados. Então, eu penso, desde o início da minha pesquisa, como eu vou coletar e registrar meus dados de modo que eu preserve o anonimato e tudo aquilo que eu tenho que fazer para resguardar os campos de pesquisa e as identidades dos meus pesquisados. Isso só é possível se eu, desde o início da minha coleta de dados, eu já tenho essa preocupação. Caso contrário, fica muito complicado. Algumas áreas, e quando eu digo que alguns só publicam com os dados, obviamente isso é um comportamento de área. Algumas áreas estão muito distantes deste ponto de exigir, além das análises, os dados. E existem outras áreas que não conseguem mais publicar, senão... Bom, se eu tenho lá um banco de dados de estrelas na astronomia, e grande parte da pesquisa na área de astronomia é feita a partir de dados abertos de pesquisa, porque raros são os pesquisadores que têm acesso a telescópios, por exemplo, isso não é complicado. Bom, tá lá a estrela, que tem uma luminosidade tal, com infravermelho, não sei o quê,
está lá no banco de dados. Ali eu não tenho problema. Quando a gente entra na seara dos bancos de dados com informações sobre participantes, sobre pacientes, dentro da área de ciências sociais é extremamente complicado e a perspectiva é que se desenvolva toda uma metodologia que, além de coleta de dados, mas de gerenciamento dessas informações de modo a preservar a identidade dos pesquisados, por exemplo. Ela é extremamente desafiador, mas se vocês forem ver, por exemplo, na FAPESP, a FAPESP já está exigindo dos projetos que são submetidos para que ela financie, ela já está exigindo um plano de dados. Ela já está exigindo que os pesquisadores, antes de coletar, se preocupem na forma como vão coletar para preservar a identidade dos pesquisados. Eu não sei se eu fui clara. É o grande desafio para um pesquisador e para algumas áreas um desafio que ainda não tem todos os seus elementos dados. Ainda é uma metodologia que está sendo desenvolvida, mas o nome disso é plano de gestão de dados. Se vocês pesquisarem, tentem pesquisar na área de vocês como a área de vocês está trabalhando com essa informação, com esse novo comportamento de publicação, que não é só publicação de análises, mas de dados propriamente ditos. Outra dúvida do Manuel, se é possível encaminhar o banco de dados ao periódico com a autoria do pesquisador. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, os bancos de dados eles são acrescentados nas revistas como material suplementar. Aí depende da política da revista. Mas o que geralmente, o comportamento que a gente espera que se consolide do ponto de vista de eficiência da troca de informações, é que os pesquisadores usem seus repositórios temáticos. Porque ali, além de vocês fazerem uma busca dos artigos publicados sobre o tema de vocês, vocês vão para um repositório de dados e vão tentar identificar os dados que estão lá disponíveis. E ao fazer isso, vocês vão ter numa única plataforma e não separado por periódico os dados que poderiam ser relevantes. Então, é extremamente interessante que tu entre nesse agregador, veja dentro das áreas se a tua área tem um repositório de dados e esses repositórios de dados têm a sua política. O que acontece? Eu faço um experimento seguindo um protocolo. E aí eu vou ter mais ou menos a minha planilha de coleta de dados, ela vai ter que ser estruturada em tais colunas, com as informações nas linhas de uma certa forma e assim por diante. Então, essa formatação para que alguém que faça uma pesquisa muito semelhante à minha, quando colocar também o seu dado, eu possa ter duas planilhas que se conversem. Então, essas metodologias e esses formatos de dados, eles são muito temáticos e eles vão estar muito relacionados e vão ter essa metodologia descrita dentro do próprio repositório temático de dados. O melhor, mesmo que a revista permita, e grande parte das revistas importantes permitem a disponibilização a partir de material suplementar, mas o ideal é que vocês deixem os dados de vocês num repositório de dados e chamem dentro do artigo, deem o link para o registro do dado dentro do repositório de dados.
Essa é uma área extremamente... Ela não é nova, ela tem alguns anos, ela é nova se a gente comparar com um sistema de publicação que dura e é igual a séculos. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma grande mudança de paradigma de comunicação, que envolve, além dos dados abertos, de publicar por pré-prints, de que os protocolos de pesquisa sejam abertos também. Se alguém faz um programa de dados, que o código do programa esteja aberto, para que qualquer pessoa consiga utilizar o programa, adaptar o programa. Então, todas essas informações abertas é um movimento que a gente está muito acostumado a falar do acesso aberto à informação a partir dos repositórios, mas é um movimento de ciência aberta que pega todas as etapas da pesquisa e tenta dar a maior transparência e visibilidade possível para as informações científicas, até no sentido de mostrar o quão confiável a informação científica é. Porque nós temos acesso a todo o processo de produção da informação, livre, aberto, que qualquer pessoa pode questionar, reproduzir, não é só uma análise a partir de um dado fechado. Então, esse movimento de ciência aberta, por tudo que a gente tem acompanhado, vai ser o modelo de publicação dos próximos anos. Letícia, a Tatiane está questionando se o repositório de dados é de livre acesso. Sim, sim. Tá. Sim. Ele faz exatamente parte do movimento de ciência aberta. Assim como tu tem um repositório de pré-prints, que sempre vai ser aberto, ele jamais vai ser pago. Tu tem um repositório de dados também dentro dessa rede aí existem vários dados de pesquisa que são pagos, né? Me lembro, eu fui bibliotecária da física, a gente pagava um banco de dados de raio-x de materiais. Então, tinha milhões de registros lá dentro e nós pagávamos. Dentro dessas iniciativas aí agregadas por esse repositório, são sempre dados abertos. Existem dados que são fechados e que sempre se pagou por eles, mas essas iniciativas consolidam os dados abertos. O Manuel tinha agradecido e a Tatiane também agradeceu. Tá bom. Então, para concluir, eu toda vez, as meninas, a Vanessa está na sala também é bibliotecária da Biblioteca Central, todo mundo sabe da minha dificuldade, eu sei que esse curso tem muita informação, ele é bastante denso. A mensagem que eu quero deixar para vocês é de que vocês tenham uma espécie de um roteirinho sobre os elementos que precisam ser pensados no momento que vocês publicam, com indicações de recursos que podem auxiliar vocês, como é o Sherpa Romeu, por exemplo, esse agregador de banco de dados, de pesquisa, o OrcID, que vocês pensem nas diferentes bases de dados e na terminologia. Isso é algo que é basicamente esse trabalho com a informação. Vocês são pesquisadores, vocês produzem os dados de vocês passam a conhecer a literatura a partir de uma revisão sistemática da base de dados, e quando vocês vão comunicar a informação de vocês também precisam se preocupar com certos elementos. Então, vocês vejam que são
uma série de habilidades que vocês precisam desenvolver dentro da área de pesquisa, que não é só fazer a pesquisa propriamente dita. Então, esse curso tenta dar conta desses elementos da comunicação, da informação. Assim, retomando os passos e o que a gente trabalhou, quando vocês vão submeter, vocês precisam submeter a pesquisa de vocês precisam pensar se a revista que vocês estão submetendo possui um bom editor, possui bons revisores, se essa revista ela é bastante lida pela comunidade que vocês querem atingir, se essa revista é indexada em bases de dados importantes da área para que os colegas de vocês consigam recuperar entre poucos registros o registro de vocês. Dentro do Google Acadêmico, provavelmente o artigo de vocês vai estar lá, mas ele pode estar perdido entre os 48 mil registros recuperados no Google Acadêmico. E que vocês pensem na redação das palavras-chave que possam auxiliar na recuperação do texto de vocês, na redação dos títulos, na redação dos resumos, tentando considerar as variações terminológicas dos conceitos importantes que vocês tratam nos artigos. É bem importante que vocês também entendam, assim, a gente trabalha com essa questão das redes sociais, existem muitos pesquisadores que utilizam principalmente o Twitter para dar visibilidade para a sua pesquisa, para os artigos. Os pesquisadores jovens, eles são muito ligados nas redes sociais, existe um sistema de blogs já especializado, que fazem resenhas de artigos e tudo, existe toda uma rede de... Se vocês fazem, além do artigo de vocês fazem uma apresentação sobre esse artigo, querem tornar disponíveis os slides no SlideShare, isso também ajuda a dar bastante visibilidade para vocês. Os slides são uma ferramenta poderosa de comunicação, porque ela é mais gráfica. Então, vocês podem usar várias ferramentas, então, dessas redes sociais para dar visibilidade para a pesquisa de vocês. Agora, não se iludam, porque não adianta fazer um bafão nas redes sociais se a pesquisa de vocês ela não tem uma grande qualidade. Então, e muito, na realidade, o que está se consolidando hoje como comunicação é que cada vez mais se publique artigos que sejam revistos por todos os interessados e que o artigo vá se qualificando, que os dados sejam bons, sejam robustos, estejam disponíveis, e esse é o parâmetro que está se consolidando para identificar o que é uma boa ciência, com grandes variações de áreas para áreas. Um ponto final que eu gostaria de destacar para vocês é que cuidem a forma como vocês se identificam nos artigos de vocês no nível institucional. O nome da URGS ele está disperso em 3 formas diferentes. Ele está disperso com nós trabalhamos na universidade, ou estudamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é Federal University of Rio Grande do Sul. A Universidade de Buenos Aires não diz Buenos Aires University. As escolas superiores francesas não tornam seus nomes ingleses. O nome da instituição é de acordo com o idioma do país e o nosso nome é Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é URGS, não é a sigla. MIT é a sigla mais conhecida do mundo e os pesquisadores
se identificam como Massachusetts Institute of Technology. Então, nós temos que sempre nos identificar dentro dos nossos artigos como Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos metade dos artigos publicados pela URGS dessa forma e as outras formas divididas entre URGS e Federal University. As pessoas do Hospital de Clínicas, também vinculadas à URGS, não coloquem apenas a filiação do hospital. 30% da publicação do Hospital de Clínicas não aparece o nome da URGS, e eu tenho sérias dúvidas se essas pessoas efetivamente só têm vinculação com o Clínicas. Isso é importante porque a gente vê uma visibilidade desses rankings de universidades. Todo mundo fala, passou de tal posição para tal posição, e a forma como esses rankings recuperam as informações de produção da universidade é a partir da forma como nós identificamos a afiliação nos artigos. É extremamente importante que vocês se identifiquem como Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caso contrário, uma parte da nossa produção não vai ser contabilizada no momento dos rankings internacionais. Nós temos vários perfis nas redes sociais, a Biblioteca Central. A Biblioteca Central tem um dos blogs mais antigos do Brasil, se não o mais antigo, com milhares de postagens. E a gente dá bastante visibilidade para essas discussões de comunicação científica dentro do nosso blog, das nossas redes sociais, além de outros assuntos, é claro. Se vocês quiserem nos seguir e interagir com a gente também por esse canal, e o nosso departamento de serviços aos usuários, ele responde as questões a partir desse e-mail, que é o bcentral@bc.urgs.br, e essa é uma forma mais ampla, então, da gente poder continuar em contato. Dúvidas? O Manuel disse que é a apresentação muito interativa, mas até agora nenhuma dúvida. Que bom, mano. Eu acho que vocês devem estar super cansados, mas essa parte terminou. A parte de amanhã é mais árida ainda, porque ela é uma parte muito quantitativa disso que para quem é da pós-graduação, que ouve falar em qualis, em fator de impacto, que se fala de índice H, etc. Então, a gente vai trabalhar com algumas dessas métricas aí, que surgiram pelo fato de nós termos uma comunidade científica muito grande e começar a utilizar indicadores quantitativos para se localizar dentro dessas informações científicas e tentar ver os melhores canais, os pesquisadores mais produtivos e mais citados e assim por diante. Então tá. A Noélia também agradeceu, foi muito interessante. Betina também agradece, obrigada pela aula. Luísa também, ótima aula, obrigada. Lucimar, a questão da inscrição, o problema é que como está num combo, se ela assiste só amanhã, ela não vai ter como fazer ela não vai ter a presença necessária. A gente vai lançar para a semana que vem uma outra série de cursos, se ela quiser fazer e se inscrever, de repente seria uma boa. E essa
A gravação dessa de hoje vai estar disponível entre hoje, no final da tarde hoje, no mesmo local do evento, no Tá. Combo 2. Isso. Ela pode só entrar na sala e pode assistir, Lucimar. Sem problema. Então tá, pessoal. Eu agradeço muito. Obrigada pelas mensagens aí do chat, que agora eu estou olhando. É bom saber que eu não estou sozinha. E amanhã tem mais. Eu peço desculpas se é informação demais, mas usem a apresentação como guia de vocês, para vocês repensarem. Essa é uma apresentação que é uma provocação. Vocês não vão sair com todas as informações incorporadas, mas é uma forma de vocês irem fazendo os passos de vocês como pesquisadores e refletindo e pensando em formas de publicar e na forma como os leitores vão ter acesso à publicação de vocês. Sim, tá disponível. A Luísa colocou o primeiro link, Tatiane, do chat, é para apresentação. Dentro do site do Super 8, se vocês entram na página do módulo, todos os módulos têm os slides lá para baixar. E o link da avaliação vai ser amanhã, porque como eu sou administrante do combo todo, a gente vai fazer uma só avaliação. Então, amanhã a gente disponibiliza a avaliação, que é extremamente importante para a gente, seja para a gente ajustar o conteúdo, seja para demitir a ministrante, seja para saber se o módulo funciona ou não funciona por mconf. Isso daí são elementos importantes para nós. Então tá, obrigada. Então tô com o emprego garantido, então. Obrigada por tudo, pessoal. Se cuidem, tenham um excelente dia e aos que eu não assustei hoje, a gente se vê amanhã. Abraços, viu?